Olá, o CNT Notícias SP está no ar. Confira os destaques desta edição. A queda nos registros de roubos no centro da capital paulista chegou ao menor patamar dos últimos 14 anos. São Paulo anuncia novas medidas para reforçar o combate à violência contra a mulher. Estado adota estratégia que tem como meta reduzir as mortes no trânsito e salvar 19 mil vidas até 2030. É agora no CNT Notícias SP. A região conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo, completou um ano sem as cenas abertas de uso de drogas. Segundo o governo do estado, o resultado é reflexo de ações integradas entre segurança pública, saúde e assistência social. Os dados da Secretaria de Segurança Pública mostram que os registros de roubos na região caíram 70% na comparação com 2023. Entre janeiro e março deste ano, foram 881 ocorrências, o menor número para o período em 14 anos. A estratégia adotada no centro da capital incluiu reforço no policiamento, operações contra o tráfico de drogas e o uso de câmeras inteligentes para identificar foragidos da justiça. Além das ações de segurança, o governo também reforçou o atendimento social e de saúde para dependentes químicos. Segundo o governo de São Paulo, o objetivo agora é manter o monitoramento da região. O governo de São Paulo anunciou um pacote de medidas para ampliar a proteção às mulheres e reforçar o enfrentamento à violência doméstica no estado. São Paulo anunciou novas medidas para reforçar o combate à violência contra a mulher no estado. As ações foram apresentadas durante o evento SP por Todas Mais Seguras, realizado no Comando Geral da Polícia Militar. Entre as principais medidas está a criação da Patrulha Mulher Segura, a primeira estrutura de ronda da Polícia Militar voltada exclusivamente à proteção das mulheres. As equipes vão atuar no acompanhamento de ocorrências de violência doméstica, principalmente nos casos atendidos pela cabine Lilás e pelo aplicativo SP Mulher Segura. Hoje a gente tem 4.500 mulheres que são atendidas pelo auxílio moradia, elas também estão tendo a prioridade no programa habitacional, para que elas não tenham que conviver embaixo do mesmo teto que seus agressores. A gente já tinha o app Mulher Segura e ele está ganhando mais uma funcionalidade no dia de hoje, que é poder indicar um protetor, poder indicar uma pessoa, um contato de emergência para nos ajudar nos canais de comunicação. A pessoa vai poder entrar em contato diretamente com a polícia. O governo também anunciou a criação dos espaços Lilás em 40 unidades da Polícia Militar no estado. Os locais serão destinados ao acolhimento, orientação e acompanhamento contínuo de mulheres vítimas de violência. O atendimento será feito preferencialmente por policiais militares mulheres, com visitas e monitoramento de casos considerados de risco. A ideia não é só se restringir ao chamado, mas sim fazer a buscativa, é aproveitar o chamado, verificar às vezes até a ocorrência que não teve o seu desfecho e a gente poder ir atrás, seja por meio da visita solidária, para procurar entender o que aconteceu depois do chamado, se houve continuidade, o que está acontecendo, qual é a situação que a mulher está passando, também as visitas comunitárias, o programa de vigilância comunitária. Então a gente vai usar todos os canais que nós temos à disposição para fazer a buscativa, para oferecer canais de acesso à rede de proteção às mulheres. O estado também autorizou o emprego de policiais militares em jornadas extras exclusivas para ocorrências de violência doméstica. Além disso, foram entregues novas viaturas e anunciada a previsão de mais de 100 veículos para a nova patrulha até o fim do ano. E o que a gente tem percebido é que a gente precisa estimular os canais de comunicação, a gente precisa dar meios para que a mulher possa nos procurar, dizer o que está acontecendo, nos informar, porque essa é a maneira de tentar dar amparo, dar assistência a essas mulheres e talvez seja a esperança para a gente enfrentar e vencer essa situação de violência doméstica. A seguir, crescimento da demanda por biometano em São Paulo mostra o avanço dos combustíveis renováveis no setor de transportes.
Você aí de casa já deve ter ouvido cada vez mais a expressão sinistro de trânsito no lugar de acidente. E isso tem um motivo. O governo de São Paulo passou a adotar o conceito da Visão Zero, uma política criada na Suécia que defende que nenhuma morte no trânsito deve ser considerada normal ou inevitável. A ideia é entender que muitos desses casos podem ser evitados com mais fiscalização, melhor sinalização, infraestrutura e educação no trânsito. Desde 2023, o termo sinistro passou a fazer parte do Código de Trânsito brasileiro. Segundo especialistas, a mudança ajuda a reforçar que a perda de vidas no trânsito não deve ser tratada como algo acidental. Com o plano de segurança viária, São Paulo quer reduzir pela metade o número de mortes nas estradas até 2030. Mudando de assunto, em São Paulo, o biometano tem ganhado espaço como alternativa ao diesel no transporte de cargas. No Porto de Santos, empresas já utilizam caminhões movidos ao combustível renovável produzido a partir de resíduos da cana-de-açúcar. No Porto de Santos, caminhões movidos a biometano já começaram a ser utilizados no transporte de açúcar até os terminais de exportação. O combustível renovável é produzido a partir de resíduos gerados nas usinas de cana-de-açúcar e tem sido apontado como uma das apostas para reduzir a dependência do diesel. Cerca de 40% do nosso volume hoje é transportado no modal rodoviário, com caminhões a diesel, e esse projeto vem para substituir o diesel pelo biometano, que é um produto produzido dentro do próprio ecossistema Copersucar, as usinas, com o objetivo de descarbonização. O interesse pelo biometano cresceu ainda mais com a alta dos preços do petróleo e dos combustíveis fósseis no mercado internacional. Segundo especialistas do setor, além de reduzir a emissão de gases poluentes, o biocombustível também pode gerar economia no transporte de cargas. São 11 milhões de quilômetros rodados. Daria para a gente dar aí quase 300 voltas ao redor da Terra. Já substituímos 5 milhões de litros de diesel e já reduzimos ou evitamos a emissão de 8 mil toneladas de CO2. Atualmente, parte dos caminhões que transportam açúcar para o Porto de Santos já utiliza combustível renovável. A expectativa do setor é que a produção de biometano cresça nos próximos anos, acompanhando a busca por alternativas mais sustentáveis no transporte na indústria. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de açúcar e etanol e também tem ampliado o investimento em biocombustíveis e energia renovável. A seguir, a STJ analisa se o consumidor deve tentar resolver o problema com a empresa antes de entrar com uma ação judicial. Você já teve algum problema com uma empresa e pensou em ir direto para a justiça? Pois uma discussão que chegou ao Superior Tribunal de Justiça pode mudar esse caminho. O STJ analisa se o consumidor precisa primeiro tentar uma solução administrativa antes de acionar o judiciário. Uma cobrança indevida, um serviço que não funciona, uma compra que virou dor de cabeça. Situações cada vez mais comuns na vida dos brasileiros e que muitas vezes terminam direto na justiça. Agora o STJ discute se o consumidor deve primeiro procurar a empresa, o SAC ou o PROCON ou plataformas de reclamação antes de entrar com o processo. A discussão ganhou força por causa do grande volume de ações que chegam ao judiciário todos os anos, principalmente em áreas como bancos, telefonia e varejo. O direito de ação é um direito constitucional e esse direito nunca vai ser tirado de nenhum consumidor. O que se busca apenas é que o consumidor bata as portas do judiciário como uma última instância e não como a primeira. Dados mostram que hoje a maioria dos processos que chegam ao judiciário não tiveram nenhum tipo de contato com o fornecedor. Na verdade, vale lembrar que quando há algum tipo de problema na relação de consumo prestacional, o fornecedor ele tem até 30 dias, escrito no Código de Defesa do Consumidor, para sanar aquele problema. Então, o que as empresas defendem é: não há uma pretensão resistida. O direito de acesso à justiça continua garantido pela Constituição.
O que está em discussão é se o judiciário deve ser a primeira ou a última tentativa para resolver um conflito de consumo. Segundo especialistas, muitos processos chegam aos tribunais sem que o fornecedor tenha sido procurado antes pelo cliente. O consumidor que vai direto na porta do judiciário, ele não deu a oportunidade do fornecedor em resolver aquele problema de forma administrativa. Isso é muito ruim. O nosso poder judiciário ele está assoberbado de ações e a gente não está conseguindo dar conta de tantas demandas. E no final do dia, nós somos prejudicados, porque demandas legítimas que precisam de uma análise mais robusta passam anos na fila aguardando por um comando judicial. Por quê? Porque o nosso judiciário está assoberbado com ações que não tiveram nenhum tipo de tentativa extrajudicial. A ideia é estimular o uso de canais extrajudiciais como o consumidor.gov, Procons e agências reguladoras, que já conseguem resolver muitos casos sem a necessidade de um processo. Nós temos canais de atendimentos para os consumidores que são muito ativos e que são muito resolutivos. O consumidor.gov, por exemplo, ele é um canal com índice de resolutividade acima de 80%. Então significa que se você, consumidor, bater na porta do consumidor.gov com a sua reclamação, numa média de 6 dias corridos, você vai ter uma resposta do seu fornecedor. Claro, se o seu fornecedor não te responder, então você vai lá no judiciário e vai tentar a sua resposta, né, para aquele seu problema. Se o entendimento for consolidado pelo STJ, empresas e consumidores também terão de se adaptar. As empresas devem reforçar os canais de atendimento e ter respostas mais rápidas e eficientes. Já o consumidor deve passar a buscar primeiro uma solução administrativa antes de acionar a justiça. A gente fica por aqui. Você pode acompanhar toda a nossa programação no aplicativo CNT Play. Te agradeço a companhia. Até mais.